Olá, aqui é o Dr. Rocha e nesse rápido vídeo eu vou falar um pouco sobre a pirâmide alimentar. E se você não leu ainda o artigo, vá lá e leia, porque aqui eu vou comentar alguns detalhes que eu não escrevi no artigo. O que você deve ter em mente a respeito da pirâmide alimentar é que ela foi criada pelo Departamento de Agricultura, a agência que é responsável por promover a agricultura nos Estados Unidos e que de tabela o Brasil segue. Então ela não é responsável por promover ou proteger a sua saúde. Em outras palavras, o que é do interesse do Departamento de Agricultura não é necessariamente bom para as pessoas que comem os produtos que ela produz. Essa frase é do Departamento de Nutrição de Harvard e sintetiza bem esse vídeo. A principal causa da epidemia da obesidade é uma orientação alimentar baseada na má ciência e amparada, divulgada e também explorada por três indústrias: de alimentos, de emagrecimento e a indústria farmacêutica. Afinal de contas, uma população obesa e doente, ela dá muito mais lucro para essas indústrias do que uma população saudável e magra, não é mesmo? Nós vamos fazer um rápido passeio pela história para que você possa entender melhor como é que foi que isso aconteceu. A pirâmide alimentar ela foi criada por um grupo de políticos que estavam representando o papel de médicos, brincando de médicos, como diz Willett, da Universidade de Harvard, que foi um pouquinho além. Ele disse o seguinte: as recomendações da dieta e as recomendações nutricionais da pirâmide alimentar, elas são equivocadas porque elas são baseadas numa informação que é incompleta ou que é inadequada. São informações que estão erradas porque elas não são amparadas pelas descobertas da ciência baseadas em um alto nível de evidência científica, que é o que propõe esse blog, esse projeto. O que eles fizeram? Eles ignoraram mais de 40 anos de estudos que comprovam que isso tudo está errado. Inclusive tem um pesquisador chamado Ottoboni que ele acrescenta: há uma grande preocupação atual de que a pirâmide alimentar é responsável pela atual epidemia de doenças cardiovasculares. Essa atual epidemia de obesidade e também de diabetes tipo 2 pode ser atribuída a essa pirâmide. Aí fica uma pergunta: como é que foi criada essa pirâmide? German, da Universidade da Califórnia, escreveu o seguinte: a partir da década de 80, pouquinho depois que a pirâmide alimentar foi imposta pelo governo norte-americano, diga-se de passagem, sem nenhuma base sólida para entender as consequências que elas poderiam causar para a saúde dos norte-americanos e, de tabela, de nós brasileiros, que somos sul-americanos, acabou a longo prazo adoecendo milhões de pessoas em todos esses países, no mundo inteiro. Essa pirâmide ela foi imposta por políticos e não foi por médicos ou pesquisadores da área de nutrição. Ela foi criada por um documento político em 1976. Foi um documento que foi feito pelo Comitê de Nutrição do Senado com dois objetivos. O primeiro objetivo, bem claro, foi de aumentar o consumo de carboidratos para cerca de 60% das calorias diárias, especialmente os carboidratos refinados, que são os pães, que são os bolos, que são as massas, que são os doces, refrigerantes, etc. Sucos concentrados. E a redução, o segundo objetivo, é a redução do consumo de gorduras saturadas, de manteiga, carnes, em cerca de 40% das calorias diárias. Essas medidas foram tomadas sem o menor respaldo da comunidade científica e trouxeram, infelizmente, consequências nefastas para a saúde tanto dos norte-americanos quanto de nós sul-americanos, no mundo inteiro, gerando uma epidemia de obesidade e diabetes tipo 2 sem precedentes na história da humanidade, além das consequências que são derrames, infartos, amputações, cegueiras, depressão, dentre tantas outras. O presidente da Academia Nacional de Ciências norte-americana fez na época uma declaração muito interessante. Qual que é o direito que o governo federal dos Estados Unidos tem em propor um experimento
com a população dos norte-americanos sendo usada como cobaia, sem ter a menor evidência científica que respalde, quer dizer, que dê suporte. Fica aí a reflexão. Eu vou ficando por aqui por enquanto. Deixa um comentário aqui abaixo e compartilhe esse vídeo, porque a sua opinião é muito importante para esse projeto. Um forte abraço e até a próxima!